Opa, tudo bem por aí? Heber aqui falando e hoje eu trouxe aqui para vocês mais um vídeo focado aqui em layout, focado em design de apps. Então hoje eu trouxe um assunto aqui que é o Action Sheet, que nada mais é do que aqueles menuzinhos suspensos, né, que a gente tem aí nos apps, que a gente tem aí tanto no Android quanto no iOS e que a gente costuma utilizar aí alguns componentes para ajudar a gente a montar esses menus aqui. Antes de mais nada, como sempre, vou deixar aqui para vocês o link para vocês poderem baixar aí o código-fonte, né, desse nosso projeto. Também tem para vocês se inscreverem na minha lista VIP para receberem os conteúdos. E tem também os demais links aí todos do WhatsApp, da nossa página lá no Face e tudo mais. Também, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aí o seu joinha e principalmente comentem aí para eu conseguir entender o que vocês estão achando desses conteúdos, né, para eu conseguir me balizar aí e focar naquilo que vocês mais querem, né? Naquilo que vocês mais gostam e tudo mais. Então vamos só entrar aqui no detalhe do vídeo de hoje, que o meu desafio aqui é o seguinte: muita gente utiliza principalmente a suíte FGX para criar esses menus aqui desse estilo Action Sheet. Só que aí, para surpresa de muitos, quando a gente teve a migração da versão Tokyo para a versão Rio, alguns componentes da suíte FGX deixaram de funcionar como a gente estava acostumado, né? Então isso acende a luzinha vermelha ali de que até que ponto vale a pena a gente confiar 100% do nosso projeto em cima de uma suíte de um terceiro, principalmente se essa suíte for gratuita. Então a gente nunca consegue garantir de que ela vai ser atualizada a tempo, né? Vai ser atualizada aí com rapidez, sempre que a gente tem novas versões aí do Delphi. Então é por isso que às vezes eu falo para a gente tomar um pouco de cuidado, né? E tentar dosar um pouquinho assim, então quando usar um componente ou quando realmente desenvolver um trabalho aí 100% nativo, mesmo que dê um pouquinho mais de trabalho, a gente tem que pensar um pouquinho aí antes da gente começar a desenvolver os nossos projetos para ver o que é melhor, para qual caminho é melhor seguir, né? Então, só falando de componente, tem essas duas imagens aí na tela, que a gente consegue ver tanto o Action Sheet funcionando no Android e também no iOS. E aí eu me questiono assim, por que a gente não deveria usar componente nesse caso, né? Bom, primeiro, é porque ele funciona em qualquer versão do Delphi. Então, se a embargadora resolve lançar aí uma próxima versão que algumas características aí do produto fujam um pouco dessa versão anterior, dessa versão Rio ou das demais, a gente consegue ter o controle total, né, da situação. Então é bem importante aí, não importa a versão que a gente está abrindo aí do Rádio Studio, do Delphi, a gente vai ter certeza de que utilizando componentes nativos, a gente nunca vai ter problema aí de incompatibilidade de versão. Uma outra coisa é que sempre que a gente usa um componente de terceiro, infelizmente a gente tem sempre um layout limitado, né? A gente não consegue customizar isso e a gente sempre tem que usar o layout aí que o desenvolvedor montou e disponibilizou para a gente. Então isso também é uma coisa pesa contra aí a utilização dos componentes, principalmente em relação aqui ao Action Sheet. Então uma coisa que eu sempre tenho comigo, principalmente quando você faz layouts aí de apps e sistemas, né, é que eu gosto sempre de ter controle do aspecto do app. Porque imagina que de uma versão para outra aí do componente de terceiro, o desenvolvedor pode mudar completamente a cor do componente, por exemplo, né, e você pode eventualmente não conseguir customizar isso, né? Então aí o que você vai fazer, né? Você já combinou lá com o seu cliente que o aplicativo ia funcionar de uma cor, de uma certa paleta de cores, e de repente vem aí uma nova versão do componente, muda completamente isso, foge completamente aí do seu controle. Então isso é uma coisa que me coloca aí um pouco de medo, então sempre que possível eu procuro evitar esse tipo de situação, né? E uma outra coisa, por tudo isso que eu falei, né? Como o layout é limitado e você não tem controle sobre o aspecto do app, é que eu gostaria de propor para vocês abrirem aí um pouco a cabeça, né? E entenderem que o que eu estou propondo aqui para vocês é para levar o nível do app de vocês para um próximo nível, para um degrau acima, né? Imagina que o teu cliente contratou uma empresa de design para pensar em como seria o fluxo desse app, as cores, a paleta de cores e o funcionamento dele, né? Então imagina que uma equipe de design pensou nisso tudo, entregou um briefing para você, entregou ali as telas, os prints e como tem que funcionar cada animação dentro do app, né? Então cabe a você como desenvolvedor
nesses casos em que você pega um layout pronto, é tentar executar o projeto para que ele fique o mais próximo possível dessas definições que foram pré-estabelecidas, né? E utilizando aí um componente terceiro, dificilmente você vai conseguir atingir esse objetivo. Mas é claro que assim, tem certas suítes ou certos tipos de componente que facilitam demais a nossa vida, né? Também não vou ser louco aqui de dizer, olha, realmente não usem componente nenhum de terceiro. Não estou pedindo para você abolir isso aí da sua vida, do seu projeto. É mais para você pensar um pouquinho, né? Antes de já sair arrastando e soltando um componente na tela, para um minutinho, pensa um pouco, vê se você não consegue dar um toque a mais, né? Vê se você não consegue levar o app para um próximo nível desenvolvendo você por conta própria. Então esse é o convite que eu deixo para vocês aí nesse vídeo. Então o objetivo aqui hoje é desenvolver um menu Action Sheet um pouco melhor do que esses dois aí que a gente está vendo aí na tela, né? É um menuzinho aí suspenso com um pouquinho mais de recurso, um pouquinho mais de layout, um pouquinho mais de design. É claro que não vamos sofisticar muito aqui, a ideia é assim, a gente dar um passo além do que esse que a gente já está acostumado aqui. Então abrindo aqui o nosso Delphi, eu já deixei um projeto preparado aqui para a gente não gastar muito tempo do vídeo, para que ele não fique muito extenso no layout do app. Deixa eu abrir ele aqui para a gente, ó. Então a ideia é que a gente simule aqui uma tela, como se fosse uma tela qualquer de clientes aqui, e que quando a gente clicar aqui nesse botão de ação, nesse botão de opções, a gente vai deixar o fundo da tela com opacidade numa tonalidade mais escura e vai deslizar para cima aqui o nosso menu Action Sheet aí para a gente poder trabalhar. Então aqui a ideia é trazer aqui esse layout menu, ó. Deixa eu exibir ele aqui para vocês. A ideia seria mais ou menos essa aqui, é como se a gente estivesse selecionando algum cliente aqui, estivesse clicando no menu detalhes ou menu opções aqui, histórico, alguma coisa assim. Então a gente traria aqui uma barra horizontal que serviria aqui de filtro para a gente escolher aqui uma data, né? Então a gente clicaria aqui em alguma dessas datas para montar um filtro e esse filtro aplicaria os dados aqui embaixo nesse mini dashboardzinho aqui para indicar aqui quantos pedidos esse cliente já fez, qual o volume de vendas desse cliente no período selecionado, quantos chamados ou ordens de serviço que esse cliente já abriu aqui com a gente e coisas desse tipo. Isso aqui é só um exemplo fictício aí, mas para a gente entender que a gente consegue criar aqui um Action Sheet um pouquinho mais bem elaborado aí do que esses que a gente já está acostumado. Então pensando em layout, deixa eu explicar o que eu montei aqui para a gente. Então todo esse layout aqui eu joguei dentro de um componente de layout. Esse componente de layout fica com alinhamento contents, né? Para ele sobrepor todos os componentes da tela. Então, contents. E aí dentro dele eu tenho duas grandes vertentes aqui. Uma primeira que é o retângulo de fundo, que é esse retângulo aqui que ele tem uma cor mais escura. E eu deixei ele aqui com uma opacidade, ó, de 0.4, para ele ter essa certa transparência aqui, ó. Então aí só que percebe que dentro dele eu não joguei componente nenhum, ó. Então ele é simplesmente tá aqui para fazer o fundo aí do nosso app. Por que eu não joguei nenhum componente dentro dele? Porque como eu joguei a opacidade dele para 0.4, se eu jogasse qualquer coisa dentro dele, esses componentes aqui dentro também respeitariam essa opacidade de 0.4. E não é o que a gente quer. A gente quer que o fundo fique com a opacidade, mas o que está em cima do fundo não fique transparente. Então é por isso que eu fiz dessa forma. Então eu joguei esse retângulo do fundo, alinhei esse retângulo aqui também como contents, mas para fazer esse layout de fundo aqui. Depois acrescentei um retângulo aqui que eu chamei de Rect Base, que é o retângulo base aqui, com as bordas arredondadas. Então joguei 10 aqui para as bordas arredondadas, né, para ter esse aspecto de arredondamento aqui. E aí dentro dele o que a gente tem? Então temos aqui duas labels alinhadas ao topo, para que ficassem alinhadas aqui a parte de cima. Acrescentei aqui também uma horizontal scroll bar, ó, para que a gente consiga deslizar para a esquerda e para a direita aqui, ó, e fazer aí o filtro dessas datas, né? Dentro desse scroll, eu acrescentei vários layouts, ó. Então cada caixinha dessa aqui é um layout, ó. E dentro de cada layout eu acrescentei uma label para destacar aqui o ano. E aí no layout 7 eu deixei aqui mais um retângulo, que é um T-Round Rect, com essa cor meio esverdeada aqui, para indicar qual é a data que está com a seleção.
Então, se a gente fosse programar isso daqui, você poderia colocar esse mesmo retângulo em cada um dos layouts aqui. Sempre que você clicasse sobre algum desses labels aqui, você esconderia o retângulo seleção dos demais e exibiria o retângulo seleção só daquele que você clicou. E aí você ficaria com esse aspecto aqui que a gente está vendo aqui em 2016, por exemplo. Depois acrescentei mais um layout aqui embaixo, também aliado ao topo, e dentro dele 3 layouts, ó, todos eles alinhados ao centro. A diferença é que esse layout da esquerda aqui, eu joguei uma margem aqui para ele, ó, uma margem direita de 180, e esse que ficou do lado direito aqui, eu joguei uma margem de esquerda de 180. Então, para eles ficarem alinhados um para cá e outro para lá. Por que eu costumo fazer isso? Porque, independente do tamanho que tiver aqui o nosso layout, esses 3 menus aqui vão ficar sempre centralizados. Então, é sempre bom a gente tomar cuidado aí com essa responsividade, né, do nosso projeto. Fica atento aí que a gente já consegue resolver isso sem código nenhum, só ajustando aqui as propriedades de alinhamento desses caras. Entre um layout desse e a nossa scrollbar aqui, eu acrescentei aqui uma line, tanto em cima quanto embaixo aqui, para ficar com um separadorzinho. E por último aqui também uma label, simbolizando aqui o ícone cancelar. É importante lembrar que aqui nesse exemplo nosso, como eu vou clicar sobre o cancelar para poder fechar esse nosso menu, é importante lembrar que a propriedade hit test aqui, ó, tem que estar como true, senão ele não vai conseguir capturar o nosso clique aqui. Então esse é um detalhe importante aí nesse projetinho nosso. E aí vamos dar uma olhada no código aqui para ver o que eu montei aqui para gente, ó. Então de cara, no form create, eu estou escondendo lá o nosso menu, né, o nosso layout menu, eu dou um visible false aqui nele, e sempre que eu clicar ali naquela label cancelar, eu estou chamando uma procedure nossa chamada aqui esconde menu. E sempre que eu clicar aqui em cima, nesse menuzinho de opções aqui, eu estou chamando uma procedure exibe menu. Então são essas duas procedures, exibe menu e esconde menu, que vão fazer aí a mágica do nosso projetinho acontecer. Então vamos começar olhando primeiro a exibe menu. O que eu montei aqui? Então de cara, eu estou configurando aqui as dimensões do meu retângulo base, que é esse retângulo aqui com a borda arredondada, esse retângulo branco aqui, ó. Então eu estou ajustando o posicionamento dele e a largura dele. Porque se o nosso form for um pouco maior, esse retângulo aqui ele tem que ocupar sempre praticamente a tela toda aqui. Eu estou deixando de margem esquerda e margem direita 8 pixels aqui, inclusive embaixo também, ó. Então para isso o que eu faço? Retângulo base .widget, ou seja, a largura dele vai ser a largura do meu layout menu, ou seja, a largura do meu form aqui, né, a largura desse fundo aqui, menos 16, que é para respeitar 8 de um lado e 8 do outro. Então a largura dele é a largura total menos 16. Depois a posição X dele vai ser 8, que é para ele respeitar essa margenzinha do lado esquerdo aqui. Então eu posiciono ele 8 pixels para frente aqui. E a posição vertical dele, ou Y, de cara aqui eu estou jogando o meu layout menu.height, que é o tamanho total da tela aqui, mais 20. Ou seja, para que esse menu aqui fique fora da tela. Então ele começaria aqui embaixo, ó, então é o tamanho total da tela mais 20. Então ele ficaria aqui embaixo, ó. Que a ideia é tirar ele da nossa tela aqui. Então eu faço esse primeiro posicionamento aqui. Depois eu torno esse meu menu visível. Então o meu layout menu fica visível, que é toda essa caixa aqui. Estou jogando a opacidade do meu fundo aqui como 0, ou seja, ele vai ficar totalmente transparente. Ou seja, esse rect fundo aqui que tem essa tonalidade de cinza aqui, ele vai ficar totalmente transparente. E aí estou fazendo uma animação aqui, que é, eu estou jogando um animate float aqui nele, estou animando a propriedade opacidade para sair de 0 e chegar até 0.4 para ficar nessa tonalidade que a gente está vendo aqui, tudo isso em 0.2 segundos. Então é mais para dar esse efeito de animação, assim, esse efeito de que o menu está surgindo do nada e de repente ele aparece na tela assim para gente.
É mais para que não fique uma coisa seca, né, de você simplesmente dar um visible true nele e ele aparecer de uma vez aí na tela. E aí, por fim, por último, eu estou animando aqui o nosso retângulo base, que é aqui o nosso retângulo branco. Estou animando a propriedade Y dele, ou seja, é o deslocamento vertical dele, que eu quero que ele vai começar estando aqui 20 pixels fora da tela e vai chegar até a altura do nosso layout menu height, ou seja, essa altura aqui, menos 270, porque 270 é a altura dele. Então ele vai deslizar até mais ou menos aqui assim. E aí menos 8, que é para ele respeitar essa bordinha aqui embaixo. Eu só deixei ele separado assim, menos 270 e menos 8, só para ficar claro aí que eu estou respeitando primeiro a altura do nosso retângulo e depois a altura ali da nossa margem que a gente quer. Mas você já pode jogar direto aqui a conta menos 278 aqui, que não tem problema nenhum. E essa animação, ou seja, o tempo que ele demora para percorrer e subir até aqui, de meio segundo. E aí o tipo da animação, que é in-out, e a interpolação, que é circular. Eu sempre gosto de utilizar o tipo de animação in-out e a interpolação circular, porque eu acho que dá um efeitinho ali mais bonito no menu, no tipo da animação que ele entra na tela. Mas você pode mudar essas duas propriedades aqui para você testar aí e ver aquela que você mais gosta. Então isso faz com que o fundo apareça e o menu deslize para cima aqui. Depois nós temos a Procedure Esconde Menu, que vai fazer o contrário, né? Então eu vou animar novamente aqui o meu retângulo base, estou animando a posição vertical dele, o Y aqui, da posição atual que ele está até a altura da minha tela mais 20. Ou seja, ele vai sair dessa posição que ele está até deslizar para baixo aqui e parar aqui embaixo, fora da tela. Tudo isso em 0.3 segundos, respeitando ali o tipo de animação que eu utilizei aqui no Exibe Menu. Depois de eu deslizar o menu para fora, eu estou escondendo aqui o meu fundo, né? Então eu estou animando aqui a opacidade dele de 0.4, que é o que ele vai estar, até 0, no intervalo de tempo de 0.3 segundos. E por último aqui estou deixando Visible False, esse meu layout menu aqui total. Então vamos primeiro aqui executar esse nosso projetinho no Windows para a gente ver como que ele ficou. Então está aqui o nosso app clientes, ó. Vou clicar aqui no menu. Então ele deixou o fundo com uma certa opacidade, ó. Não consigo clicar nos controles de baixo, eu estou clicando, ele não dá o efeito. E trouxe aqui para a gente o menu, então aqui eu consigo deslizar para a esquerda e para a direita, ó. Se fosse um app funcional, quando eu clicasse aqui, né, eu desse um tap aí em cada um dessas datas aqui, a gente carregaria as informações de baixo aqui a partir de um banco de dados ou a partir de um web service, enfim. E vou dar um cancelar, a gente vai perceber que o menu vai deslizar para baixo e o fundo vai voltar na cor original, ó. Então fica uma transição bem suave, ó. Fica com um action sheet bem bacana, deixando o app aí com um aspecto bem legal, ó. Então são esses cuidados aí que eu acho que colocam o nosso app aí num patamar, um nível acima, né? Que quando o nosso cliente, o nosso usuário começa a utilizar um app que tem essas animações, que tem essas transições fluídas assim, ó, isso consequentemente faz com que aumente aí o engajamento dele com o nosso app e causa aquela sensação nele de estar usando um app legal, mesmo que isso seja inconsciente para ele, né? Então procura sempre utilizar esse tipo de recurso aí nos seus projetos. E aí vamos dar uma olhada nesse cara aqui rodando no Android para a gente ver se a gente precisa fazer algum tipo de ajuste para melhorar o aspecto dele no Android também. Então vamos rodar ele aqui. Eu já estou com o aparelho espetado aqui na USB. Então vou compartilhar a tela do meu celular aqui. Está abrindo o nosso app. Vou clicar no menu. Subiu aí para a gente o nosso action sheet. Consigo deslizar para a esquerda e para a direita, ó, para selecionar aqui a data. Vou dar um cancelar. E o cancelar aqui no Android, ele não funcionou de forma fluida como a gente imaginava, ó. Então a entrada, ele entra deslizando, mas o cancelar está saindo de forma muito brusca, ó. Então como a gente resolveria isso? Vou ajustar aqui o clique da nossa label cancelar ali, né? Que vai chamar o esconde menu. Então aqui basicamente o que a gente tem que fazer é a gente tem que
executar as nossas duas animações aqui. Então eu vou só acrescentar um pouquinho mais de tempo aqui nessa nossa animação da opacidade de fundo. E aí preciso retardar completamente aqui o visible false desse layout menu. Então para isso eu faço uso ali da nossa thread. Então vamos lá, thread, create anonymous thread, begin end, vou dar um start nela aqui e jogo o que eu quero ser executado dentro daqui da minha thread. E aí só dou um sleep aqui para ele segurar a execução, pode ser de 800 milissegundos, que é tempo suficiente dele concluir essas duas animações aqui. Então ele vai concluir essas duas animações, vai chamar a minha thread, ela vai aguardar 800 milissegundos e aí vai esconder o menu como um todo aqui. Então vamos ver como é que ficou esse cara agora. Está abrindo aqui nosso app, então vamos lá, clicou no menu, ele entrou de forma fluida aqui, vou dar um cancelar, ó. Agora melhorou, então percebe que a hora que ele desce de forma fluida, ó. E o fundo volta ao normal também de forma bem fluida, ó. Então, bem legal aí, então a gente já resolve dessa forma aí esse nosso probleminha aqui do menu. Legal? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. O link para baixar os fontes está aqui na descrição. Deixa aí o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.